optei. É a hora da decisão. O Presidente da República está a falar ao país. Eleições em 10 de março de 2024. Filo, depois de ouvir os partidos com assento parlamentar e o Conselho de Estado, como impunha a Constituição. Os primeiros claramente favoráveis, o segundo com empate e, portanto, não favorável à dissolução. Situação, aliás, que já ocorrera no passado com outros chefes de Estado. Filo, portanto, por decisão própria, no exercício de um poder conferido pela Constituição da República Portuguesa. E filo por inúmeras razões. A primeira, a natureza do voto nas eleições de 2022. Personalizado no Primeiro-Ministro, com base na sua própria liderança, candidatura, campanha eleitoral e esmagadora vitória. Assim o disse logo em 30 de março do ano passado, no discurso de posse do Governo, ao falar em eventual substituição a meio do caminho, sublinhando o preço das grandes vitórias inevitavelmente pessoais e intencionalmente personalizadas. Segunda, a fraqueza da formação de novo governo com a mesma maioria, mas com qualquer outro primeiro-ministro. Para tanto, não legitimado política e pessoalmente pelo voto popular. Terceira, o risco, já verificado no passado, de essa fraqueza redundar num mero adiamento da dissolução para pior momento, com situação mais crítica e desfecho mais imprevisível. Vivendo o governo até lá como um governo presidencial, isto é, suportado pelo Presidente da República, e o Presidente da República como um inspirador partidário. Tudo enfraquecendo o papel presidencial num período sensível em que ele deve ser, sobretudo, uma referência interna e externa. Quarta, a garantia da indispensável estabilidade económica e social que é dada pela prévia votação do Orçamento de Estado para 24, antes mesmo de ser formalizada a exoneração do atual Primeiro-Ministro em inícios de dezembro. A aprovação do Orçamento permitirá ir ao encontro das expectativas de muitos portugueses e acompanhar a execução do PRR, que não para, nem pode parar, com a passagem do Governo a Governo de Gestão ou, mais tarde, com a dissolução da Assembleia da República. Quinta, maior clareza e mais vigoroso rumo para superar um vazio inesperado, que surpreendeu e perturbou tantos portugueses, afeiçoados que se encontravam aos 8 anos de liderança governativa ininterrupta. Devolvendo assim a palavra ao povo, sem dramatizações nem temores. É essa a força da democracia, não ter medo do povo. Portugueses, tentei encurtar o mais possível o tempo desta decisão, tal como o da dissolução e convocação das eleições. E se não foi possível torná-lo mais breve, isso tem a ver com o processo de substituição na liderança do partido do Governo, como aconteceu no passado. Agora, do que se trata é de olhar em frente, estugar o passo, escolher os representantes do povo e o governo que resultará das eleições. Um governo que procura assegurar a estabilidade e o progresso económico, social e cultural em liberdade, pluralismo e democracia. Um governo com visão de futuro, tomando o já feito, acabando o que importa fazer, inovando no que ficou por alcançar. Como sempre, portugueses, confio em vós, no vosso patriotismo, no vosso espírito democrático, na vossa experiência, no vosso bom senso, na vossa liberdade. Como sempre, sois vós, e só vós, a certeza decisiva
do futuro do nosso Portugal. As razões do Presidente para convocar eleições para março, como chegou a esta decisão e aquela certeza que muitos portugueses queriam saber de que o orçamento é necessário para dar estabilidade económica e social. As várias razões que foram apontadas agora mesmo pelo Presidente para convocar as eleições antecipadas. António José Teixeira, no fundo aquilo que se esperava, só faltava saber a data, sabemos agora é em março, e as razões invocadas, a ligação a António Costa da personalização desta maioria absoluta e o orçamento que tem que ser completado e aprovado na generalidade. Sim, este é um discurso previsível nas decisões fundamentais que se esperavam do Presidente. Tem aqui um sinal interessante que não é inédito, mas que não deixa de merecer um sublinhado, que é o Conselho de Estado dividido. Houve um empate no Conselho de Estado em relação à opção pela dissolução, quer dizer que se tornou um parecer desfavorável. Obviamente que isso não limita a decisão do Presidente da República, mas deixa entender que no horizonte os conselheiros de Estado veem dificuldades. O Presidente não foi muito claro em relação a uma matéria que deve preocupar-nos a todos, que é a possibilidade de aquilo que sair de um próximo ato eleitoral ser um problema político maior do que aquele que estamos a viver agora. Mas esse é o risco. Não poderia dizer, não, António? Não podia dizer, mas devia ter diagnosticado com outro pormenor aquilo que se joga enquanto risco político para o futuro. E esse é um problema que o Presidente da República vai ter de gerir. Obviamente que não há boa solução para este facto, para esta demissão inesperada, como chamou e foi, do Primeiro-Ministro. Mas a verdade é que temos no horizonte um ano de dificuldade. O Presidente acha, e justificou a sua decisão, que aquilo que é devolver a palavra ao povo, é disso que se trata António, nesta altura. Vou-te interromper, porque temos já a primeira reação. Vamos ouvir a primeira reação de Luís Montenegro. O Sr. Presidente da República. Como tivemos ocasião de dizer, já era inevitável que a palavra fosse devolvida ao povo português. É urgente restabelecer o prestígio, a credibilidade e a confiança das pessoas nas instituições democráticas. Este é o terceiro pântano político em que o Partido Socialista faz mergulhar Portugal nos últimos 22 anos. É preciso cortar o mal pela raiz e é preciso virar a página do empobrecimento que tem sido a marca dominante dos últimos anos em Portugal. Quero dizer aos portugueses que vamos disputar estas eleições com humildade, com sentido de proximidade com as pessoas, as famílias, as empresas e as instituições portuguesas, mas que vamos também enfrentar este ato eleitoral com muita ambição e com a certeza de que vamos conseguir restabelecer em Portugal um clima de confiança e de esperança para ultrapassarmos as graves situações que hoje têm um impacto muito negativo na vida das pessoas. É importante dizermos ao país, aos jovens de Portugal, às mães, aos avós e às avós dos jovens portugueses, que é possível termos um país onde não é necessário emigrar em busca de uma oportunidade, onde não é necessário emigrar por falta de resposta no mercado da habitação, não é preciso emigrar por falta de resposta dos principais serviços públicos, na saúde, na educação. É possível termos um país que crie mais riqueza e que pague melhores salários. É nisso que nós nos vamos empenhar, a resolver os problemas das pessoas, sem nenhum tipo de teimosia ideológica, sem deixar ninguém de lado e sem deixar ninguém para trás. Queremos e vamos enfrentar esta eleição, repito, com humildade, sabendo que cabe a cada português e a cada portuguesa, na tranquilidade da sua reflexão, decidir o futuro do país. Mas é precisamente com olhos postos no futuro que nós nos apresentaremos com esta ambição e esta esperança e que esperamos que deste processo de antecipação das eleições
possa sair um governo novo, com uma nova política e com mais capacidade para solucionar os constrangimentos que a sociedade portuguesa enfrenta. Então, a primeira reação de Luís Montenegro a dizer que o partido, o PSD, está preparado para responder a este repto do Presidente de eleições. É a primeira reação, logo minutos depois do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ter terminado. Vamos para a Assembleia da República, onde neste momento é André Ventura a reagir também a esta convocação de eleições antecipadas. O problema que temos em mãos, não só da crise que se levantou política, como a de um governo próximo que esperemos seja de direita e terá que governar com um orçamento do Partido Socialista. Um orçamento que não é bom para as famílias, para as empresas, que aumenta a carga fiscal e, nesse sentido, é uma solução que nos continua a amarrar e a prender ao governo socialista e ao passado que António Costa deixa. Esta é, por isso, uma situação um pouco aberrante, em que um novo governo, que esperemos seja diferente deste, terá que começar os seus primeiros meses a lidar com os instrumentos orçamentais, fiscais e económicos do Partido Socialista. E isto é negativo. Em qualquer caso, reconhecendo o que disse o Sr. Presidente da República, que era importante dar o tempo e o espaço para a eleição do Secretário-Geral, o novo Secretário-Geral do Partido Socialista, reconhecemos que a solução encontrada garantiu alguns equilíbrios. Em qualquer caso, porque este é um dever que em democracia deve ser estabelecido. O Chega já o disse, que vai para estas eleições, conforme todas as sondagens indicam, não só para um crescimento, como para assegurar uma alternativa de governo. Esta E eu queria reação do Chega, nesta altura também a reação do PS, que está a ser feita por José Luís Carneiro. Nomeadamente de ouvir o nosso secretário-geral, o Presidente do Partido. Boa noite, José Luís Carneiro, em direto para o Telejornal. Pode confirmar que é candidato à liderança do PS? Nós, fundamentalmente, temos o dever de constituirmos uma voz de estabilidade, de confiança, de credibilidade. E para esse objetivo temos mesmo que cumprir aqueles que são procedimentos democráticos. Mas está disponível para esses compromissos no cargo de líder do Partido Socialista? Eu terei a oportunidade de falar convosco no momento que eu considerar oportuno. No momento que eu considerar oportuno e depois de ouvir os meus camaradas. Muito obrigado. Está disponível desta reunião? José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna, vai sendo apontado como um candidato à liderança do PS. Não quis fazer essa revelação neste momento, mas mostra-se disponível para aquilo que será o futuro do PS depois do fim da era de António Costa. Há pouco, Carlos César, Presidente do PS, à entrada para esta reunião da Comissão Política, que arranca às 9 da noite, disse estar confiante na reorganização do Partido Socialista para ganhar as próximas eleições. Ao longo da noite vai ser assim um desfilar daqueles que vão marcar o futuro político do PS no arranque deste novo ciclo após a demissão de António Costa. Contrárias com a primeira reação do PS, embora não seja a reação oficial. Daqui a pouco iremos sim para o Largo do Rato, onde teremos a primeira reação oficial do Partido Socialista. São as reações à decisão do Presidente da República de convocar então eleições antecipadas para março. Voltamos à conversa com António José Teixeira. António, começou a campanha eleitoral, já tinha começado praticamente, mas é curioso ver que Luís Montenegro falou 2-3 minutos a seguir ao Presidente. Quis marcar terreno logo para falar a seguir ao Presidente, como quem diz, sou eu que pretendo substituir o Primeiro-Ministro e é essa a ambição. Também é sintomático que tenha sido José Luís Carneiro a falar em nome do Partido... candidato? Em nome do Partido Socialista, isso também é um sinal, obviamente, de futuro. Deixa-me antes fixar para já algumas datas que são úteis para quem nos ouve nesta altura. Portanto, vamos ter eleições no dia 10 de março, vamos ter um orçamento aprovado e a votação final global será no dia 29 de novembro, o que significa que no dia seguinte deverá ser publicado o decreto de exoneração, ou melhor, de demissão do Primeiro-Ministro. A exoneração é só quando ele sair mesmo, de demissão do Primeiro-Ministro e do Governo. O Governo ficará em gestão até ser substituído.
Isto significa também que a publicação do decreto de dissolução da Assembleia da República acontecerá 60 dias antes da data das eleições, o que quer dizer que apontará para, digamos, o início de janeiro. Os primeiros dias, na segunda semana de janeiro. Como sabes, as reações estão a surgir. Vamos já para a Assembleia da República. Pedro Filipe Soares, que está a falar em nome do Bloco de Esquerda. Há soluções para a habitação, para os serviços públicos, para os direitos fundamentais que uma vida digna exige, e eles não faltarão nas escolhas que teremos até às próximas eleições. Foi essa a escolha do Sr. Presidente da República face à situação política, é essa a resposta que o nosso partido também dá. O Sr. Presidente tomou essa decisão, não muda para nós a qualidade do orçamento. Este é um mau orçamento, votamos contra ele e votaremos novamente contra ele. Ele é tão mau que agora até está a ser abraçado pelos partidos de direita para demonstrar da sua qualidade. E por isso não altera a posição do Sr. Presidente da República a qualidade do orçamento. Foi uma escolha que o próprio teve e que acautelava também os tempos do debate partidário necessário. Nós respeitamos essa decisão, mas não altera a nossa opinião sobre o Orçamento de Estado. Para que os políticos não tenham medo do povo, o Bloco de Esquerda não tem medo de um resultado que leve a partidos extremistas terem uma votação mais expressiva? Já o dissemos nos últimos dias, reafirmei ainda há pouco, reafirmo novamente. Em democracia os problemas resolvem-se com eleições, com a voz aos eleitores, ao nosso povo. Da nossa parte, compete-nos apresentar a mais forte das alternativas e aquela que se bate pelos serviços públicos, pelos direitos, pelo salário, pela habitação. Há toda uma nova geração que reconhece isso e por isso nós não temos nenhum medo, pelo contrário, temos toda a coragem para defender estes valores fundamentais nas próximas eleições. E se a data 10 de março era ideal? Foi a indicação que o Sr. Presidente da República deu para acautelar todos os procedimentos democráticos necessários para todos os partidos livremente irem com condições às eleições. Nós todos gostaríamos que fosse mais cedo, mas creio que a democracia também impera. Está marcada a data das eleições e também as reações desta feita do Bloco de Esquerda e a dar a importância à aprovação primeiro do orçamento que, e nas palavras do Bloco de Esquerda, também agora é acarinhado pela direita que o criticava. António, quando estavas a colocar essas datas aí importantes, portanto é importante saber a data das eleições, antes disso temos um orçamento, diz o Presidente, para dar estabilidade económica e social, até porque havia expectativa, PRR também assegurado naquilo que está relacionado com o orçamento, e agora já vamos continuar a conversar, porque agora penso que começa a reação do LIVRE. Rui Tavares. Na versão de um Ministério Público que faz fugas de informação a conta-gotas, quer queiramos acreditar na versão de que há partidos oportunistas que se vão aproveitar de tudo isto para minar a democracia por dentro, quer achemos que, no fundo, todas essas versões têm uma parte de verdade, não há como dourar a pílula. O que temos à nossa frente, quem dera que fosse apenas uma crise política que se resolvesse com eleições. É mais sério do que isso, é uma crise de regime que todos nós temos de contribuir para debelar. Para salvar uma democracia deste tipo de enquistamentos, é preciso a cidadania inteira. É preciso que os grandes projetos do nosso país sejam transparentes, sejam rigorosos e sejam responsabilizados. Quando nós vemos que aquilo que está em causa são projetos de transição energética no hidrogénio e no lítio, ou projetos da economia de dados, como a construção de um supercentro de dados em Sines, nós percebemos que o que está errado não é Portugal querer combater as alterações climáticas, não é Portugal querer subir na escala de valor em termos de economia, é isto tudo ser feito com os métodos da democracia antiga, opaca, personalizada e muitas vezes capturada. A reação também do LIVRE, agora vão seguir todas as reações a esta decisão do Presidente da República, eleições em março. António, não são só eleições, dizia aqui Rui Tavares, é um problema de regime que está em cima da mesa. O que eu pergunto é, estas eleições antecipadas que ninguém estava à espera, podem baralhar todo o xadrez político? Há duas lacunas que eu vejo significativas na intervenção do Presidente. Uma tem a ver com aquilo que Rui Tavares enunciava há pouco. O Presidente tem que ser exigente com o Poder Judicial. Ele deve ser um poder independente, intocável desse ponto de vista, mas devemos ser exigentes numa democracia com o rigor do Poder Judicial. E nesta altura, perante um facto tão surpreendente de um parágrafo de um comunicado de um gabinete de imprensa
ter sido suficiente para fazer cair um primeiro-ministro, era bom ouvir da parte do Presidente da República uma palavra de exigência para com o Poder Judicial em Portugal. E isso era importante ser feito hoje. A segunda lacuna tem a ver... Foi um lapso? Não sei, eu julgo que a ideia de poderes intocáveis é uma ideia perigosa em democracia. Era bom que o Presidente da República também tivesse consciência disso. Isso não quer dizer, obviamente, que não devemos respeitar por inteiro as suas decisões, e isso deve ser feito. Devemos ser exigentes, obviamente, com o rigor desse poder. O xadrez político pode sair de umas próximas eleições, com esta antecipação e esta corrida a novas lideranças, a novos Esse é o outro projetos. problema de que eu queria falar, é que quando o Presidente diz que há o risco de um governo mais fraco se ele desse posse a um novo governo, isso está por provar, havendo uma maioria absoluta na Assembleia da República. Seria diferente não havendo uma maioria absoluta. Portanto, esse argumento não é suficiente, como não é suficiente dizer que no início da legislatura avisou que a vitória tinha sido personalizada, tinha a cara do Primeiro-Ministro. Porque, obviamente, a eleição legislativa é uma eleição para a Assembleia da República. Não podemos ter interpretações... Mas achas que era possível não ter convocado eleições em todo Eu esse acho que era cenário? possível ter equacionado de outra maneira e justificado de outra maneira a sua opção, que é legítima e era a mais esperada. Nós próprios aqui o dissemos que esta era a solução mais esperada e, porventura, aquela menos má de que tínhamos pela António, frente. perante toda esta crise política e que levou à queda do governo nas próximas eleições, independentemente do resultado, é difícil que o povo português dê outra maioria absoluta? Acho difícil e é esse o problema que temos pela frente, mas há aqui também uma palavra que temos que dizer: a democracia serve para isso. É isso mesmo. Serve para fazer escolhas, às vezes escolhas difíceis, arriscadas, precárias, provisórias, muito pouco consistentes. Mas é o risco que corremos. Também ninguém esperava uma maioria absoluta da última vez e ela aconteceu. A sabedoria popular saberá encontrar, obviamente, uma solução, e há sempre soluções em democracia. Essa é a palavra, digamos, mais positiva que ele deixou e que deve ser sublinhada, a palavra final do Presidente da República. E nós continuamos aqui a trazer todas as reações dos partidos a esta decisão de eleições. Paula Santos, PCP. Mais cedo. Entendemos que não há justificação para o seu protelamento em nome da aprovação de um orçamento de Estado que não dá resposta aos problemas prementes que afetam os trabalhadores, o povo e o país, não dá resposta nos salários e nas pensões, na saúde, na educação, na habitação. De qualquer forma, prosseguindo a discussão do orçamento, o PCP não deixará de intervir com propostas, com soluções concretas para dar resposta aos problemas, propostas no sentido que permitam a elevação das condições de vida, que permitam reforçar serviços públicos, que permitam garantir os direitos consagrados na nossa Constituição. A resolução dos problemas que afetam a vida de todos os dias dos trabalhadores e do país exigem a ruptura com opções políticas de favorecimento dos grupos económicos. Opções políticas que são prosseguidas pelo governo do PS, que têm sido, no essencial, acompanhadas por PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, aliás, como confirma o facto de todos estes partidos quererem a aprovação deste orçamento. A resolução dos problemas exige, de facto, uma política alternativa e uma alternativa política patriótica e de esquerda, em que os interesses dos trabalhadores e do povo constituam uma prioridade. E, para isso, é condição o reforço do PCP, o reforço da CDU, em que as questões dos salários, das pensões, da sua valorização, são, de facto, uma questão de urgência no nosso país, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, a garantia do direito à habitação, o controle público de setores estratégicos, uma justa política fiscal, a promoção da produção nacional, são de facto prioridades que o PCP tem vindo a colocar. O PCP olha para estas eleições... Foi mais uma reação, desta vez do PCP. Estamos a acompanhar todas as reações à decisão do Presidente da República em convocar eleições, recordo, em março, e ao mesmo tempo deixar também que seja aprovado por completo este orçamento para que o país tenha estabilidade económica e social. António, começou a campanha eleitoral, neste momento as reações não são propriamente reações se fez bem ou não, estamos preparados e a que é que vem cada um destes partidos. Há também a manifestação e o receio de que com estas eleições antecipadas e depois de um governo cair sob suspeição de corrupção, o populismo possa ganhar força e que alguns partidos possam tirar muita vantagem destas eleições. Vamos ter muito tempo de campanha eleitoral e essa é uma questão que devia ser bastante ponderada,
porque obviamente os eleitores sentem preocupações sobre o seu futuro. Os tempos que correm, obviamente, são muito incertos em termos internacionais e também aqui. Nós sofreremos os efeitos dessa incerteza e era bom que a responsabilidade para quem faz política nesta altura fosse a primeira preocupação. Eu julgo que o eleitorado vai saber aferir até que ponto esse risco de demagogia, de populismo, vai fazer caminho. Mas ele, tudo indica, tem condições para fazer caminho. Porquê? Porque o sistema político se vai desacreditando, porque vai sendo dominado por todos estes casos que vamos testemunhando e que estão na origem desta crise política. Era importante neste futuro que aí vem, neste futuro próximo, sendo necessário tempo para fazer campanhas, para escolher lideranças, que este tempo não deixe de ser aproveitado para gerir o melhor possível o que está ao nosso alcance. O Governo este Governo, em plenitude de funções até ao final do mês. Depois disso, provavelmente até abril, ficará em gestão. Mas, como disse o Presidente da República, há instrumentos de gestão com um orçamento aprovado, suficientes para fazer face no tal orçamento que tinha aquela elasticidade que o Presidente falava quando achou que era positivo, para fazer face ao que aí vier. António, mas até que ponto é que todas as expectativas que existiam em setores fundamentais portugueses e não só, mas neste caso em Portugal, da saúde, da educação, da justiça, negociações que estavam a decorrer, quase a chegar a bom porto para resolver problemas nas urgências ou nas escolas, tudo agora não fica mais do que suspenso, pode ser até perdido? Acho que o caderno reivindicativo geral, de professores, de médicos, de enfermeiros, de um conjunto de classes profissionais, fica muito prejudicado por um poder que obviamente não tem capacidade de negociação para assumir grandes compromissos. Isso vai ser um facto. Já vamos continuar a conversar. Mais uma reação no Parlamento, desta vez de Inês Cortejal. E isso só veio demonstrar que o PAN tinha efetivamente razão quando procurou salvaguardar que, em especialidade, este orçamento seja trabalhado. Nós não atiramos a toalha ao chão. O PAN já apresentou um conjunto de iniciativas, vamos continuar a dar entrada nos próximos dias de algumas medidas. Este não é um orçamento PAN, mas pode ser um orçamento da Assembleia da República e pode ser um orçamento em que o Partido Socialista compreenda, talvez pela primeira vez, que o faça sair da bolha da sua maioria absoluta após todos estes episódios lamentáveis e, como é evidente, condenáveis também, caso se venham a comprovar todas as acusações que têm vindo a público nos últimos dias, que efetivamente terá que dialogar nos próximos dias com as demais forças da oposição para que, acima de tudo, possamos ter medidas que deem respostas às preocupações e aos anseios das pessoas. Porque, apesar de não ser o orçamento que o PAN apresentaria, é um orçamento que ainda assim aumenta o abono de família, é um orçamento onde nos estamos a bater para que a medida do IVA zero para os bens essenciais se mantenha e prorrogue no próximo ano, é um orçamento onde queremos passes gratuitos para todos os jovens e não apenas para aqueles que estudam, é um orçamento onde queremos que exista a suspensão da penhora da casa de morada de família por parte da banca, para que mais ninguém tenha que ser despejado num contexto onde temos uma crise habitacional ou em que haja uma descida do IVA da alimentação dos animais de companhia para as famílias em que estão em dificuldades ou que as vítimas de violência doméstica tenham gabinetes de apoio em todo o país. Nós não desistimos de tornar ainda assim este um orçamento da Assembleia da República e, existindo esta oportunidade, o PAN vai de forma construtiva, como sempre fez ao longo destes anos, e por isso mesmo fomos o partido da oposição que mais medidas tem conseguido aprovar ao longo deste mandato e do mandato anterior, inclusive ao nível da redução da carga fiscal e processo legislativo, para que efetivamente honremos o nosso compromisso para com os portugueses e as portuguesas naquilo que foi o mandato Inês que nos Sousa foi Real, confiado. a líder Sabemos que é do um PAN, tempo aqui complexo, a dar esta a crise sua política, reação de facto, a esta convocação de eleições. Já vamos continuar e como tem estado a ver em permanência, António Costa saiu há pouco da residência oficial do Primeiro-Ministro e dirige-se agora, onde já está a chegar, à sede socialista no Largo do Rato, onde se vai reunir com a sua comissão política após esta convocação de eleições para março anunciadas pelo Presidente e também para decidir como é que o Partido Socialista se vai organizar e como é que vai escolher o seu novo secretário-geral para essas eleições anunciadas há minutos. Tiago Contreiras, todos os socialistas à espera de António Costa para, com ele, decidirem qual é o futuro do PS.
Boa noite mais uma vez, é isso mesmo. António Costa, a poucos metros da sede nacional do Partido Socialista, fez este derradeiro caminho a pé, desde a residência oficial do chefe do governo até à casa que alberga a sede do Partido Socialista no Largo do Rato, em Lisboa. São imagens que ilustram estes episódios da crise política que começou na passada terça-feira. António Costa, acompanhado da sua mulher, Fernanda Tadeu, a dar os últimos passos à frente do PS, imagens simbólicas, pouco habituais, a fazer lembrar os passeios que Marcelo Rebelo de Sousa também vai dando por estes dias. Tudo apostos para o arranque desta reunião decisiva para o futuro do PS. Os socialistas vão acelerar o calendário interno para permitir uma substituição rápida de António Costa, depois de 9 anos à frente dos destinos do PS. Várias personalidades socialistas vão sendo apontadas como possíveis continuadores do trabalho de António Costa nesta passagem de testemunho que dita a sucessão do líder socialista. Há pouco já foi possível ouvir José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna, está em processo de reflexão sobre uma eventual candidatura, manifestou de qualquer forma, foi dessa forma que foram lidas as palavras de José Luís Carneiro, abertura para concorrer à sucessão de António Costa. Pedro Nuno Santos, outro dos nomes mais apontados para esta sucessão, já não tem assento na Comissão Política do PS, saiu do órgão quando abandonou o cargo de Ministro das Infraestruturas. Os socialistas tinham um congresso previsto para março e eleições diretas também para esse mês. Agora tudo indica que a reunião magna do PS irá realizar-se em janeiro e as eleições internas em dezembro. Aqui está António Costa, a poucos metros da entrada da sede nacional do PS, no Largo do Rato, no centro de Lisboa. Ainda cumprimenta algumas pessoas que por aqui se encontram, muitas televisões a acompanhar este momento. Ao lado de António Costa, Carlos César, que já disse esta noite que o PS se prepara para a renovação, com a ambição de vencer as eleições antecipadas que o Presidente da República já agendou. Boa noite, Dr. António Costa. Concorda com a decisão do Presidente da República? É a melhor solução para o país depois do seu pedido de demissão? A intervenção do Presidente. Muito bem, boa noite. Obviamente o Partido Socialista está sempre pronto para eleições e respeita a decisão do Sr. Presidente da República. Foi uma escolha do próprio, visto que o Conselho de Estado não se pronunciou relativamente a essa proposta, e o Partido Socialista, como lhe competia, como referencial da estabilidade no nosso país, lhe competia apresentar uma solução alternativa que permitisse poupar ao país meses de paralisação até às eleições e que constava da solução de apresentar uma personalidade de forte experiência governativa, respeitado e admirado pelas generalidades portugueses, com forte prestígio internacional, que é algo muito importante nesta fase, tendo em conta o impacto naturalmente negativo que estas notícias tiveram no exterior, que foi precisamente o professor Mário Centeno. Contudo, o Presidente da República entendeu que melhor do que ter uma solução estável, com um governo forte, de qualidade, renovado, sob a liderança do professor Mário Centeno, optou pela reeleição de eleições. Ficou desagradado e com a essa partir decisão do Presidente da República, Dr. António Costa? Não é uma questão de agradado ou desagradado. Eu tinha um entendimento, e tenho, que acho que o país não merecia ser de novo chamado a eleições. Acho que o país merecia, num contexto em que vivemos tanta incerteza internacional. Uma guerra ainda que continua violentíssima na Ucrânia. Um conflito novo no Médio Oriente. As economias à escala global a retrair e em recessão. Aquilo que precisávamos era não só ter este orçamento aprovado, e vai ser aprovado, mas aproveitar a estabilidade que existe e aproveitar esta ocasião também de, mudando o Primeiro-Ministro, poder mudar o Governo, renovar, dar uma nova energia, nova alma. E estou certo que o professor Mário Centeno tinha todas as qualidades
para o poder fazer, para o poder fazer. Ficar estes meses como Primeiro-Ministro? Com certeza, eu estou ao serviço do país e, portanto, não recuso as missões que, obviamente, me são confiadas. Aquilo que dispõe a Constituição é que, dissolvida a Assembleia, o Governo se mantém em gestão. Portanto, neste momento, o Governo está plenamente em funções. O que o Sr. Presidente da República anunciou é que, uma vez aprovado o Orçamento de Estado, formalizará a aceitação da minha demissão e, portanto, o Governo passa a Governo de Gestão e marcou eleições para o próximo dia 10 de março e pronto, e agora acabou. E agora, um de cada vez. Agora o seu colega e depois eu vou. Diga lá. Queria insistir na pergunta do meu colega se não ficou desagradado com a declaração, porque é, no fundo, uma derrota final. Queria primeiro perceber se considera isso no sentido em que tinha uma saída para esta crise e essa saída não foi aceita. E depois queria também perceber se o prazo de março é suficiente para a reorganização do Partido Socialista. Bom, em primeiro lugar, quanto à comunicação do Sr. Presidente da República, quero registar e agradecer as palavras amáveis que me dirigiu e que quando se referiu à minha pessoa. Quanto à solução, enfim, quem cabe a decisão, a quem compete a decisão é o Presidente da República. Aquilo que competia ao Partido Socialista era dar ao Presidente da República uma alternativa. Acho que a alternativa que o Partido Socialista apresentou era uma alternativa séria, que respondia àquilo que é o contexto internacional onde vivemos, aquilo que são as necessidades do país, e teríamos um governo renovado, com uma forte maioria parlamentar, com um grande apoio do Partido Socialista e com uma personalidade que creio que merece a confiança, o crédito e a admiração da generalidade dos portugueses. Mas essa decisão, essa proposta não foi aceita pelo Presidente da República, preferiu outra solução. Agora não é uma questão de agradar ou desagradar, havia uma solução, o Sr. Presidente da República que competia-lhe optar, optou e pronto, e é uma decisão do Presidente da República. Agora é a sua colega. Sabia que o seu chefe de gabinete tinha 78 mil euros em dinheiro vivo? Era para quê? Não, é evidente que não sabia e mal soube, fiz aquilo que obviamente se impunha, que era demiti-lo. Desculpa, agora o colega. Eu volto à questão, porque o Presidente da República, logo quando tomou posse, avisou que a vitória era pessoal, que não podia sair a meio do mandato, que a legislatura terminava no dia que decidisse sair, naquele caso era para a Europa. Portanto, o Presidente da República não estará a ser coerente com essa posição? O contexto é bastante diverso. Bom, em primeiro lugar, agora eu sinto mais à vontade do que me sentia, porventura, na altura, para falar sobre o assunto. A interpretação que o Sr. Presidente da República fez do resultado eleitoral foi muito amável para comigo, foi muito simpática para comigo, mas a vitória eleitoral foi do Partido Socialista. Os mandatos parlamentares são os mandatos do Partido Socialista. Se o líder do PS contribuiu para o resultado eleitoral, seguramente que sim, como cada líder partidário contribui para os resultados eleitorais dos respectivos partidos. Mas o único órgão, o único titular de órgão de soberania que é objeto de uma votação pessoal direta pelos portugueses é o próprio Presidente da República. Portanto, o Sr. Presidente da República teve até a gentileza de, pela primeira vez, partilhar com o Primeiro-Ministro uma legitimidade que é só dos próprios Presidentes da República. Eu, na altura, interpretei, e creio que essa é a interpretação que constitucionalmente faz sentido, que obviamente não é atribuir ao Primeiro-Ministro uma legitimidade idêntica à do Presidente da República, porque não é. As pessoas sabem que no boletim de voto estava lá a mãozinha do PS, não estava lá a cara do António Costa. O que é que o Presidente da República quis então significar? O Presidente da República quis significar que, face àquele resultado eleitoral, o Primeiro-Ministro, António Costa, tinha uma responsabilidade acrescida para com os eleitores. Uma responsabilidade acrescida de cumprir até ao último dia o seu mandato. E foi isso que, aliás, disse que aconteceria. Portanto, me perguntavam, vai para o Conselho Europeu, vai para aí. Eu disse, não, nós tenho um compromisso com os portugueses, vou honrar. Portanto, a intervenção que o Presidente da República fez na posse, mais do que reforçar a minha legitimidade, foi acentuar a minha responsabilidade. O contexto hoje é completamente diverso, porque a partir do momento em que ficámos a saber por um comunicado do Conselho do Gabinete de Imprensa da Procuradoria-Geral da República, que eu devo, ou sou, ou vou ser, logo verei. Posso terminar? Já falou com o Procurador-Geral da República e sabe mais alguma coisa para além do comunicado?
Estou ainda a acabar a resposta anterior, está bem? Temos tempo, portanto, devemos ir respondendo a cada uma das perguntas. Portanto, a partir do momento em que sai um comunicado que diz que eu ou sou, ou vou ser, ainda não sei bem, objeto de um processo de crime, no meu entendimento, é óbvio que a proteção da função de Primeiro-Ministro, não é de António Costa, é a função de Primeiro-Ministro, tem que colocar o Primeiro-Ministro acima de qualquer suspeição sobre a sua dignidade, sobre a sua boa conduta e muito mais sobre a suspeição da prática de um ato criminal. E, portanto, entendi dizer ao Presidente da República que entendia que, perante aquela situação, devia sair. E o Presidente da República concordou comigo. Ou seja, entre a responsabilidade que os portugueses me confiaram e a responsabilidade que eu também tenho de proteger aquilo que é o cargo de Primeiro-Ministro, esta sobrelevava e, portanto, eu devia ser libertado das funções de Primeiro-Ministro. Obviamente não tenho ansiedade nenhuma, e o Presidente da República entendeu e pediu-me que ficasse no exercício das funções até haver eleições e até haver a posse de um novo Primeiro-Ministro, e eu cá estou, obviamente, para continuar a servir o país. Agora sou colega. Sim, é o mesmo. Sim. Se já teve a oportunidade de falar com Lucília Gago ou com alguém do Ministério Público sobre o processo que o atinge, e se já sabe mais do que aquilo que sabia há umas horas? Não, nunca. Enfim, ninguém falou comigo. A Sra. Procuradora-Geral da República não falou comigo, ninguém do Ministério Público falou comigo. A única coisa que eu sei é o comunicado e o que vou lendo nos órgãos de comunicação social. O Observador, designadamente, vai acompanhando bastante a par e passo, vai dizendo, parece que há uma certidão que saiu aqui da Procuradoria-Geral para o Supremo Tribunal de Justiça. Vou vendo que há umas escutas em que eu participo. Enfim, o que eu sei, aliás, o que eu tenho sabido é através da comunicação social e, portanto, agradeço, aliás, que me mantenham informado, que é para eu saber do que é que estão a tratar. Mas que leitura vai fazendo das notícias? Como? Em relação à sucessão aqui no PS, se está tranquilo, se espera uma candidatura única, se o partido vai ficar dividido se houver mais do que uma candidatura, e já um candidato anunciado, Pedro Nuno Santos, é um bom candidato? Eu, como sempre disse, tenho um grande orgulho de fazer parte de um partido, há muitos anos, desde os 14 anos, que tem uma qualidade extraordinária de quadros. Gente muito bem preparada, com grande capacidade executiva, e quando eu olho para o líder da oposição e para vários dos dirigentes do PS, eu diria que dão 10-0 em experiência executiva, capacidade de liderança do país relativamente ao líder da oposição. Como também sempre disse, isto é um partido republicano onde não há sucessores. Há pessoas, militantes do PS, que se candidatam à liderança do partido e que depois têm o apoio ou não têm o apoio. Como eu sempre disse, eu expressarei no boletim de voto a minha escolha, mas não tenho qualquer tipo de intervenção, nem terei qualquer tipo de intervenção. Tem um perfil certo para a sua sucessão. Nem terei qualquer tipo de intervenção. E estou certo que o Partido Socialista, na generalidade dos seus quadros, nas suas várias gerações, nos seus diferentes géneros, tem ótimos quadros para assumirem a liderança do Partido Socialista. O que é que vai fazer com o ministro João Galamba? O que é que vai fazer com o ministro João Galamba? Fiquei de falar com o Sr. Presidente da República sobre esse assunto. Deixe-me aproveitar esta distensão que está a mostrar para insistir sobre este processo que chocou o país. O que mais pode acrescentar àquilo que já disse? Quer dizer, chocou o país e para já chocou-me a mim. Mas eu não posso acrescentar nada sobre uma coisa que eu ignoro totalmente. Porque eu sei. Mas eu não sou o Supremo, não faço ideia que escutas é que existem. Mas lembra-se de alguma conversa sua que possa pôr sob suspeita sobre estes negócios? Eu, como já disse logo na minha declaração, eu tenho e posso repetir, olhos nos olhos aos portugueses, que nada me pesa na consciência de ter praticado qualquer ato ilícito ou sequer qualquer ato censurável. Nós vivemos num país onde eu me orgulho muito, e sempre o tenho enfatizado, de termos um regime democrático, onde o sistema de justiça é independente, onde ninguém está acima da lei, e onde, portanto, se a Justiça entende que há alguma suspeita a meu respeito, ou tal como a respeito de qualquer outra pessoa, o dever que tem é investigar e dilucidar. Tem essa certeza em relação aos outros nós devemos deixar, que é o que eu farei,
o sistema de justiça funcionar. Mas E o sistema Pode dizer o mesmo sobre os restantes envolvidos, Dr. António Costa? Eu não posso dizer, Com o seu melhor amigo, por exemplo? eu não posso dizer nada sobre um processo que desconheço em absoluto, a não ser aquilo que aparece na comunicação social. No que me diz respeito, aguardarei muito serenamente que alguém me diga se há mesmo um inquérito, se não há, sobre quê. Sim, diga lá. Diga-me uma coisa, vai manter o governo como está, vai exonerar João Galamba, já falou certamente disso com o Presidente da República, amanhã o Ministro ainda vai ao Parlamento? Vai com certeza amanhã ao Parlamento e, como já disse há pouco à sua colega, fiquei de conversar com o Sr. Presidente da República sobre esse assunto. Está bem? Muito boa noite. António Costa, com a grande abertura para estas declarações que também marcam estes dias da crise política. O líder socialista preferia outra solução que não as eleições antecipadas, explicou bem essas razões e aqui aproveitar também para reiterar a convicção que tem sobre o processo judicial que vai correndo. É, por assim dizer, o fim de uma era no PS. Tudo indica que António Costa irá apresentar daqui a pouco a sua demissão do cargo de secretário-geral do PS para que o Partido Socialista possa acelerar os prazos da sucessão. É o dia 1 do novo ciclo político do PS. Tiago Contreiras, na sede nacional do Partido Socialista. Termina assim este telejornal especial com a primeira reação do Primeiro-Ministro a toda esta crise política. António Costa a revelar, indicou o nome de Mário Centeno para o substituir, mas o Presidente recusou. Marcelo Rebelo de Sousa preferiu marcar eleições para o dia 10 de março. Análise, comentário a esta crise política em Portugal continua na RTP3, no 360. Tenha uma boa noite, fique bem, até amanhã.